Peço que os irmãos acompanhem os textos. A gente vai começar lendo. Eu não vou esperar os irmãos abrirem, a gente vai ler aqui na tela para ganhar tempo, beleza? 2 Timóteo 1:2. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 2. Olha o que está escrito. Escrevo essa carta a Timóteo, meu filho amado, que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe dêem graça, misericórdia e paz. Hoje é dia dos pais, mas eu não vou trazer um texto de um pai biológico. Eu vou trazer textos, apanhados de textos de um pai espiritual, mas que foi exemplo para muito pai biológico aí. A relação entre Paulo e Timóteo tem muita coisa para a gente aprender nessa relação de pai e filho, mesmo que seja um pai na fé, mesmo que seja um pai espiritual. E eu queria sair um pouco daquele senso comum do pai provedor e do pai protetor apenas. Eu queria trazer também outras características de um pai bondoso, de um pai exemplar segundo a palavra de Deus. E caso os irmãos se reconheçam, glória a Deus. Caso os irmãos não se reconheçam tanto, é uma ótima oportunidade de aprender algumas coisas novas. Porque a nossa experiência como pais, como filhos, como mães, como tios, como pessoas na sociedade, tem muito a ver com a forma da qual a gente aprendeu a viver. Não é verdade? Com os exemplos que a gente teve. Então, em muitos momentos, a gente é acostumado, vive meio que no modo automático e acaba negligenciando certas coisas que ajudam e que são importantes dentro da nossa vida e, nesse caso, dentro da criação de filhos. Então, uma característica importante, Paulo considerava Timóteo como um filho. E Timóteo, nessa circunstância aqui, ele era um jovem, mas ele não era tão jovenzinho assim. A gente pode dizer que Timóteo era um jovem adulto já. Tinha por volta lá dos seus 26, entre 26 e 30 anos. Isso que para os judeus era considerado alguém muito jovem ainda. Mas para a gente hoje é uma boa idade, é uma idade de uma pessoa adulta que já tem que assumir certas responsabilidades. Beleza? E Paulo assumiu essa missão de pastorear e de ter esse cuidado paterno com Timóteo. A gente hoje vive num tempo onde as relações parentais e as relações paternais, principalmente, se deterioraram muito, muito. De um tempo para cá, posso dizer, de um bom tempo para cá, a gente tem visto as famílias muito fragmentadas. A gente tem visto as famílias sendo destroçadas. Ou a gente tem visto, como o mundo quer emplacar na nossa mente, novos formatos de família. Tudo bem, vamos colocar isso de uma maneira política, mas dentro do reino de Deus, a gente não pode aceitar essa circunstância. É importante que as nossas famílias tenham um padrão regular, que o pai e a mãe cuidem e exerçam as suas missões. Agora, obviamente, gente? E se existe um lugar que não é mundo perfeito, se chama igreja. Igreja é o hospital. É o lugar onde as pessoas entram feridas, doentes, e a gente tem que ter muita misericórdia, um coração bondoso, para ajudar todas as pessoas com as suas dificuldades. Dentro da igreja vão entrar pais feridos, doentes, filhos feridos, doentes, que possivelmente iriam replicar aquilo que os pais fizeram na vida dele. Então, a nossa missão como igreja do Senhor é assumir esse papel de restauração. O ministério citado na palavra de Deus como um dos mais importantes é o ministério da reconciliação. Deus ele nos deu como igreja um papel restaurador e isso é extremamente importante. A gente tem muitos casos
de pais, agora falando da figura masculina, afinal hoje é dia dos pais. Quando eu falar pais, então já pensem na figura masculina, tá bom? A gente tem muitos exemplos de pais que simplesmente abandonam os seus filhos. Não tem nenhum tipo de relacionamento. Apenas emprestou o sêmen para gerar aquela criança, depois sumiu do mundo e o filho não tem contato nenhum com o pai. Nunca mais viu o pai. Possivelmente nunca mais vai ver o pai. A gente não sabe como que isso acontece. A gente não sabe para onde essa pessoa foi. E a gente precisa fazer esse papel restaurador de ajudar essa pessoa que está passando por isso. Existem também pais que, entre aspas, fazem um abandono passivo, vamos dizer assim, dos seus filhos. Aquele abandono que ele está lá, todo mundo sabe quem é, mas talvez está distante, está longe, não cuida, não ajuda, não põe um cachê na mesa, manda umas migalhas às vezes, um abandono passivo. Está na cidade, está na região, está no lugar, está vivendo a vida, todo mundo sabe quem é, todo mundo conhece, mas está distante, não cuida do seu filho, está num papel de abandono. Existem aqueles pais que também fazem um outro tipo de abandono. Se dedicam tanto ao seu trabalho, à sua carreira, à sua vida, talvez assumindo aquele papel de provedor de uma maneira obsessiva, doente, e não cuidam dos seus filhos. Entendem que presente é melhor do que presença. E os filhos ficam longe, distantes, porque o pai não consegue ter aquele cuidado. E às vezes, quando o pai está em casa, está tão cansado, está tão estressado, está tão chateado com as coisas do dia a dia, que não consegue ter nenhum momento de qualidade com seus filhos. Eu não estou falando isso, sempre falo, não estou falando isso para julgar, estou apenas levantando situações corriqueiras do nosso dia, a fim de que nós melhoremos, porque isso pode acontecer com a gente, sem a gente talvez perceber. Beleza, gente? Então, existem um monte de situações. Outra situação, existe aquele pai que é mais ultraliberal, que deixa o filho viver do jeito que ele quer, principalmente quando criança. E a pessoa ela não consegue desenvolver certos limites. Existem também aqueles pais ultra-autoritários, que qualquer coisa o couro come. Não foi o caso dos meus pais, tá, gente? Apesar de parecer, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. Não era qualquer coisa o couro comia, não. Mas era quase. Tô brincando. Nem quase. Meus pais eram muito amorosos, sempre foram muito amorosos. É porque lá em casa teve uma escadinha, tá? A Carla, que era a mais bagunceira, apanhou mais. Eu apanhei menos e o Samuel não apanhou. Apesar daquela cara de marginal que o Samuel tem, tô brincando, ele sempre foi o mais quietinho de nós todos. Não é verdade, mamãe? Samuel é CDF, é um CDF. Samuel é um CDF. Ele sempre quietinho. Até demais. Mas também a velho. A gente, quando vai ficando velho, vai perdendo a vergonha. Quem foi tímido aqui na ciência, mas depois de velho ficou cara de pau? Eu fiquei cara de pau demais, gente. Eu não imaginava nunca pegar no microfone assim, né? Na minha adolescência, então, meu filho, eu fingia que estava dormindo para não conversar com ninguém. Você imagina o quão entediante é fingir que está dormindo, ficar 2 horas fingindo que está dormindo. E eu fingia bem demais, que todo mundo acreditava. Meu pai tinha a técnica de ver quando eu estava acordado, né? Porque meu olho ficava tremendo um pouquinho, de cansado de ficar com o olho fechado, mas ele me entendia. Ele sabia o motivo. A minha timidez era pesada. Mas isso acontece muito. E em termos cristãos, a gente não pode se resumir a esse estereótipo de que o pai é somente um provedor e um protetor. É também, né? Não estou também falando que é para deixar de assumir o papel, porque também com o mundo invertido que a gente vive, muitos pais têm, vamos dizer assim, perdido esse papel de ser um protetor e um provedor, principalmente na hora que aparece uma barata, gente. Aparecer uma barata, o pai tem que proteger a família. E quando ela voa, então, eu aconselho a vocês a comprar uma raquete elétrica, uma armadura, né? São coisas que a gente pode fazer. Mas
Vamos pegar um ponto importante. Ligação afetiva. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 3 ao 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Dou graças por você ao Deus que os meus sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reino me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice, e eu sei que em uma fé continua firme. Amém. Olha só, Paulo ele tinha uma ligação afetiva profunda com Timóteo. Ele de fato sentia aquilo que Timóteo sentia. É impossível nós sermos bons pais se as nossas ligações afetivas com os nossos filhos não forem devidamente colocadas em seu lugar. Isso acontece muito em nosso tempo, onde o amor tem se esfriado porque as ligações afetivas têm se tornado cada vez mais frágeis, cada vez mais distantes, cada vez mais enfraquecidas com o espírito desse tempo. É necessário que a gente fique espertos e atentos para que a gente não permita que o amor se esfrie. Cristo já avisou, uma marca do fim dos tempos é o esfriamento do amor, é o esfriamento do afeto, é o esfriamento do cuidado, é o esfriamento da proximidade que as pessoas têm, emocional, espiritual, umas com as outras. Infelizmente, a gente enxerga que boa parte dos pais consanguíneos de sangue, gente de sangue, não tem a mesma ligação afetiva que Paulo tinha com um rapaz que ele nem conhecia desde a infância. E dentro do reino de Deus, a gente precisa trabalhar o amor e fortalecer os nossos laços afetivos. Então, uma das primeiras coisas e das mais importantes que a gente tem ao nos desenvolvermos como pais, eu ainda não sou pai, mas sou pela fé em nome de Jesus. Amém? O João, ele olhou para mim assim com uma cara compenetrada e disse assim, feliz dia dos pais. Aí eu falei, eis que te digo, varão, no próximo dia dos pais não passará. Você vai ter mais um filho. Falei. E para todos os pais que me olharam com essa cara, eu falei, você também, você também, você também. Eu não ataco. Aí, ó. A Paula tá. Rodriga! A Paula deu uma chamada ali. Precisando de um garotão ou de mais uma irmã? Não, né? Até parece. Eu sei que sim. De maneira alguma o que vier, lançarei fora. Tudo bem. Mas é muito importante a ligação afetiva. Vamos voltar lá para 1 Timóteo. No capítulo 5, eu vou pegar vários textos para mostrar para vocês essa ligação afetiva e essa ligação paternal que Paulo tinha com Timóteo. 5:23. Não beba apenas água. Uma vez que você fica doente com frequência, tome um pouco de vinho por causa do seu estômago. Paulo falou só um pouco, tá, gente? Não é para sair entornando o vinho, não, tá bom? Beber um pouquinho não tem problema, não. Paulo, ele está querendo dizer o seguinte, o vinho, ele tinha propriedades antissépticas naquela época. Ainda tem, né? Pode ter. Mas tinha propriedades antissépticas. Timóteo era um jovem que sofria muito com problemas de estômago. Ou seja, ele era aquele menininho doentinho, né? Tinha seus problemas. Eu já fui um menino doentinho também. Para ir para aula? Gente, eu me lembro de um dia que eu falei assim, Senhor, eu não estou afim de ir para aula hoje. Estava na 4ª série, eu lembro direitinho. Aí meu pai me acordou, aquela acordada às 6 horas da manhã, difícil de aguentar. Mal sabia eu que na vida adulta seria pior. Mas aí meu pai me deu aquela acordada
Eu falei, pai, não tô afim de ir para aula, não tô aguentando ir para aula, tô passando mal. Ele falou, o que você tem? Eu falei, coceira. Foi a melhor coisa que eu pude inventar. Eu não aguento ficar com tanta coceira. Gente, você não sabe, é a pior. Depois daquele dia eu fiquei com coceira todos os dias da minha vida, que eu desenvolvi umas alergias brava, que eu tenho alergia a qualquer coisa. Qualquer coisa que você imaginar. Eu fui numa vez na... Qual que é o nome da médica lá? Otorrino. Eu fui na Otorrino. Aí ela falou assim, na sua... Quem conhece a casa da antiga lá que meus pais moravam, na Rua Bahia, né? Tinha uma floresta ali, né? Aí eles falaram assim, ela chegou para mim, ó, você não pode ter contato com colchão, com poeira, com ácaro, com planta, com animais, com sei lá do que. Eu falei, me leva para o céu de uma vez, né? Porque na minha casa tinha floresta, tinha 4 cachorros, a casa não tinha laje, era só telha, caía poeira igual chuva de verão. Então era mais fácil me levar para o céu de uma vez. Mas a gente consegue ver o cuidado que Paulo tinha com a saúde do seu filho, na fé. Não era só uma questão, entrega para a mãe leva para o poço, leva para o médico, aciona o plano. Não, Paulo tinha um cuidado de aconselhar e de se preocupar com o bem-estar e com a saúde de seu filho na fé, Timóteo. Isso também é um papel de um pai. Um bom pai se preocupa com seus filhos, se preocupa com o bem-estar deles, se preocupa com o bem-estar físico também, físico, espiritual. Ele aconselha, ele ajuda, ele sabe das dores, das necessidades, dos problemas que os seus filhos passam, porque ele está presente, ele está junto. No mundo da música, é muito comum as pessoas que têm uma carreira de sucesso viajarem demais. E eu me lembro de um cara conhecido, um guitarrista conhecido, que viajava muito. Ele falou assim, meu filho, minha filha nasceu. Quando eu assustei, ela tinha 10 anos. Eu não vi minha filha crescer, eu não vi nada da minha filha. Sacou? Parece que tem hora que o filho para o pai é mais estranho do que o filho para qualquer outra pessoa, sabe? O pai é mais estranho para o filho, quero dizer, do que para qualquer outra pessoa. Porque o pai não está presente. Aí aparece uma cara feia lá, oi, meu filho. O filho chora mesmo, né? É igual a Estela quando me via, ela abriu o bocão. Agora também é só love, né? Mas ela abriu o bocão para chorar, porque eu não ia muito lá na casa dos meus pais. Não via muita Estela. É assim que acontece. Então o pai, ele está presente, o pai, ele cuida, o pai, ele se preocupa com a saúde, com o bem-estar, com a formação e com o desenvolvimento do seu filho. Amém? Agora a gente vai ler uma sequência de textos aqui. Vamos lá, 1 Timóteo 4,12. A gente vai ver questões extremamente importantes. 1 Timóteo 4,12. Não deixe que ninguém o menospreze, porque você é jovem. Seja um exemplo para todos os fiéis, nas palavras, na conduta, no amor e na fé. Pode ir para o próximo, Vinição. 1 Timóteo 1,18. Timóteo, tempos atrás a seu respeito, que elas ajudam a lutar o bom combate. 2 Timóteo 1:6. Por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Pode ir para o próximo, por favor. O verso 7. O 1 Timóteo 1:6 e 7. O 6 e 7, isso. Aí, ó, o 7. Pois Deus não deu um espírito que produz tardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Para finalizar, capítulo 3, verso 10 e 11. 10 e 11. Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Pode parar nesse versículo aí, porque ele já dá para falar. Olha só, o apóstolo Paulo, ele serviu como alguém que incentivava, alguém que motivava,
alguém que exortava e alguém que deu um exemplo para o seu filho. Diante de alguns estudos feitos sobre a pessoa de Timóteo, ele era um menino que tinha uma personalidade mais leve, uma personalidade mais fraca. Ele não era esse cara extremamente resoluto, aquela pessoa que é extremamente resolvida. Timóteo tinha suas fraquezas. E Paulo apostou em Timóteo como um filho. E falou: não, meu filho, nunca se esqueça daquilo que foi feito por você. Nunca se esqueça da palavra que foi entregue a você. Você não pode ter medo. Você tem que ser corajoso, porque Deus te deu um espírito de coragem, te deu um espírito de ousadia, de controle, de amor. Eu oro por você, eu te incentivo, e não só com palavras. Olha para mim, olha para o meu exemplo. Olha o quanto sofri por evangelho, olha quanta perseguição eu tive, olha a minha perseverança. Então o pai, ele também tem esse papel de um motivador, de um incentivador, daquele que se coloca como um exemplo para os filhos, um exemplo de força, um exemplo de coragem, um exemplo de alguém que desbravou. Isso é importante, os pais assumirem. Porque às vezes a gente pode, através das palavras, incentivar e motivar os nossos filhos, mas se os nossos filhos não verem em nós o exemplo das palavras que a gente coloca diante deles, eles dificilmente seguirão. Porque se tem uma coisa que menininho é esperto, viu? Hoje de manhã, Vinição estava com o Luca aqui no microfone, aí o Vinição falava: fala mamãe, aí o Luca, rá, 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 rá. Aí fala papai, ele, mamãe. Mas por que ele estava falando no microfone certinho? Porque ele viu o pai dele falando. A criança te observa e ela vai te mapeando desde quando ela é bem bebezinha. Ela te olha, ela olha tudo, ela sabe tudo que você faz. Sabe tudo que você faz. Então o apóstolo Paulo, ele foi esse motivador, um incentivador dentro do ministério, para um jovem que talvez tivesse a personalidade mais fraca, medos, era doente, talvez ele tinha uma autoestima baixa, a gente não sabe. Mas Paulo fala: olha para mim, olha para mim. Eu, com todos os meus desafios, continuo vencendo. E Paulo ainda falou, nos próximos textos aí, que está nesse mesmo texto aí, ele falou: não fica com vergonha de mim não, porque eu estou preso por amor a Cristo. Se eu estou preso é porque eu estou preso por amor a Cristo, né? Não é porque, sou bandido não. Igual o Oruan, né? Meu pai é o exemplo. O cara lá matou trocentas pessoas, traficante da pesada, não, mas meu pai tem que ser meu exemplo, tem que ser o exemplo, caramba, só. O cara é traficante, psicopata, manda matar os outros da prisão, tem que ser exemplo de ninguém, não, tem que ser exemplo do que não fazer. E se no Brasil tivesse, eu tinha que ser exemplo do que acontece com os caras desse. Mas tá bom, deixa pra lá. E tá seguindo um bom exemplo, né? Abrigando traficante dentro de casa, andando com arma lixada lá, e tá seguindo o exemplo direitinho do pai. Isso aí é para falar que os filhos observam tudo o que o pai faz, e é um exemplo, tanto para o lado bom, quanto para o lado ruim. Tranquilo? Vamos seguir aqui, pessoal, para finalizar. O pai também dá conselhos poderosos para os seus filhos. Vamos lá, coloca lá na tela, Vinição, 1 Timóteo 4, do 14 ao 16. Não descuide do dom que recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam o seu progresso. Fique atento a seu modo de viver. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo
eles que o ouvem. Pode passar para o a devoção acompanhada de contentamento é em si mesmo uma grande riqueza. Eu estou mostrando conselhos que Paulo estava dando para Timóteo. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando o deixarmos. Pode ir para o próximo, por favor. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Pode ir para o próximo. Timóteo, guarde aquilo que Deus lhe confiou. Evite discussões profanas e tolas com aqueles que se opõem a você com o suposto conhecimento. Ou seja, uma das coisas que podia enfraquecer Timóteo dentro da caminhada cristã eram essas discussões. Alguns se desviaram da fé por seguirem essas tolices. Que a graça de Deus esteja com você. Vamos lá, o próximo para finalizar esse trecho. Portanto, jamais se falar a outros sobre o nosso Senhor. Se envergonhe de mim, que estou por causa dele. Esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Então a gente enxerga conselhos sábios que Paulo deu a Timóteo. Meu filho, dedique-se. Olha só que conselho bom de pai. Dedique-se, esforça-te, seja perseverante. Mas meu filho, também seja uma pessoa contente. Se você tem alimento, se você tem o que comer e o que vestir, esteja contente com isso que Deus te deu. Outro conselho sábio, meu filho, não gasta tempo com gente tola, não entra nesse tipo de discussão. Hoje isso aí serviria para nós como nunca. Não entra em discussão tola por gente que parece ter conhecimento, mas não tem. Você só perde tempo, você só perde motivação, você fica cansado, com raiva, isso cansa. Quantas pessoas já se desviaram por causa desses caras, por causa dessas tolices? E por fim, meu filho, nunca se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe de mim, porque eu estou preso por amor a Cristo. Não cometi nenhum crime, mas estou preso por amor a Cristo. Olha só, conselhos sábios. Ou seja, o pai também é aquele que aconselha, é aquele que ensina, é aquele que instrui. Amém? Olha a importância e o papel do pai para além da provisão e da profissão e da proteção. Olha o quanto de coisa que um pai pode ser para os filhos. E se vocês têm se identificado com essas coisas, parabéns. E para aqueles que querem ser pais, ouçam isso e nunca se esqueçam desses pontos. E para finalizar, mas a última característica importante dos pais. 1 Coríntios 16, 10 e 11. Quando Timóteo chegar, não deve se sentir intimidados por vocês. Ele está realizando a obra do Senhor, assim como eu. Não deixem que ninguém o trate com desprezo. Enviem-no de volta para mim com sua bênção. Espero que ele venha junto com os demais irmãos. E o próximo texto, Filipenses 4, 19 ao 22. E esse mesmo Deus que cuida de mim lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Perdão, capítulo 2, Vinícius, escrevi errado aí. Coloquei no texto errado. Vou colocar no capítulo 2, por favor, gente. Vai fazer os trem correndo, dá nisso. Ai, ai. Vamos lá. Vinícius vai colocar aí na tela para a gente. Se for da vontade do Senhor, espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los. Assim ele poderá me animar contando-me notícias de vocês. Pode passar para o próximo versículo. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Ou seja, todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos, com o que é importante para Cristo Jesus. Ou seja, Paulo, pai de Timóteo, um pai na fé, o que Paulo está fazendo para Timóteo aqui? Ele está inserindo Timóteo no ministério. Ele está abrindo as portas para a vida de Timóteo. O pai também é aquele que abre portas para os filhos. O pai é aquele que também coloca os filhos para viverem com dignidade. Após ensinar, cuidar, fazer tudo que é necessário, quando os filhos assumem maturidade, o pai é aquele que incentiva, que fala bem dos filhos para os outros. Olha, meu filho é um bom homem, meu filho é honesto, meu filho é uma pessoa de boa índole. Abram as portas para ele. Eu me lembro do meu pai,
contando os casos dele de quando ele era novinho, quando ele começou a trabalhar. Foi uns 15 anos, você tinha, né, pai? Aí, meu avô chegou lá. Meu pai não sabia nada, eu acho, né? Você sabia alguma coisa? Sabia nada, né? A única coisa que você tinha era cabelo, né? Nessa época, nesses remotos tempos que meu pai tinha cabelo, né? O pai dele chegou lá e falou assim: ó, meu filho está precisando, numa loja, meu filho está precisando de um emprego, abre a porta para ele aí, ele é um bom menino, ele não vai te decepcionar, dá essa oportunidade para ele. E o bichinho começou a trabalhar e até hoje trabalha com aquilo que ele aprendeu naquele tempo. Olha só, um pai abriu as portas. Eu me lembro quando eu era novinho, meus primeiros passos trabalhando eram preenchendo pedidos do meu pai. Eu aprendi muita coisa naquele tempo. Os pais abrem portas para os filhos. Os pais ajudam os filhos a seguirem na vida, a crescerem profissionalmente, a aprenderem. Isso é muito importante. Então, a gente vê esse papel de Paulo fazendo isso com Timóteo. Paulo tinha em Timóteo um pastor, alguém que daria continuidade ao ministério que ele iniciou. Paulo estava preso, principalmente aí em Filipenses, em Coríntios não estava preso não, mas em Filipenses Paulo estava preso. Ou seja, estava a cargo de Timóteo, estava a cargo de Tito, estava a cargo de outras pessoas a sucessão do ministério de Paulo. E eu posso perguntar uma coisa para vocês? Será que o ministério de Paulo parou ali? O ministério de Paulo parou ali? Parou? Parou não, né? Ou seja, chegou até nós. É porque Timóteo, Tito, esse pessoal fez um bom trabalho, né? É porque Paulo foi um bom pai também, não foi? E agora é importante uma palavra para os filhos também. Muitas vezes eu vejo que muitos pais se esforçam para que os filhos tenham uma boa educação, para que tenham um pai presente, para que tenham um pai provedor, para que tenham um pai que cuida. Muitos pais se esforçam para serem cada vez melhores pais. É importante que nós, que somos filhos, reconheçamos o esforço dos nossos pais e honremos os nossos pais, porque um dia nós seremos pais também, provavelmente. Amém? É importante. Não seja rebelde com seu pai. Não seja carrasco com seu pai. Valorize o esforço do seu pai, para que ele tenha também orgulho e segurança de fazer aquilo que Paulo fez com Timóteo. Porque muitas vezes o pai se esforça, mas o filho também não ajuda. E às vezes até para proteger o filho, o pai às vezes nem abre tantas portas, não, porque eu sei que se meu filho entrar nessa jogada aí, vai dar mais dor de cabeça para os outros. Ele vai envergonhar ele mesmo, vai fechar portas que foram abertas. Então, honrem os seus pais. E para aqueles filhos que têm pais que têm problemas, que não honram a missão que Deus deu como pai, busquem sempre a palavra do Senhor, porque a gente está recheado de bons exemplos.